paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao programa História e Geografia Bíblica. Hoje vamos dar continuidade aos evangelhos. Estamos falando de algumas histórias do evangelho no livro de Mateus. E hoje o nosso tema é exatamente Mateus, o chamado de Mateus. É claro que o nosso foco, ele tem todo esse ingrediente da geografia, né? Aonde foi, aonde morava, aonde trabalhava, como era ali o império, como era a localidade que ele morava. Então nós vamos falar de Mateus e vamos contar a sua história. Eu estou aqui com o pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Edson. Sentimos falta do pastor Edson, né? É verdade. Amém. Paz do Senhor a todos. Bom, para mim é uma alegria estar de volta, né, aqui com esses companheiros tão nobres, né, que amam a palavra do Senhor, e estamos aqui à mesa muito bem acompanhados. Eu vou ler o texto que está em Mateus, capítulo 9, verso 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha só, que coisa assim interessante o chamado de Mateus. Foi diferente dos outros chamados. Nós havíamos e já falamos aqui, né, dos primeiros 4 apóstolos chamados, né, os discípulos, e agora, que eram pescadores, e agora Mateus. Mateus, podemos dizer que ele era funcionário público, né? Ele era um funcionário do Império Romano, né? Tinha um cargo que todos almejavam, e era, nós vamos ver aqui, que era um cargo que era um pouco depreciado, talvez até pelo grau e o tamanho desse cargo e dessa profissão. E ele, né, segue Jesus. O Senhor chama, ele abandona uma carreira profissional bem-sucedida e não teve dúvidas em seguir Jesus. E nós vimos no texto aqui que ele já convida Jesus para ir na casa dele e convidou os outros publicanos para sentarem à mesa com Jesus e o Senhor pregar e falar ali com eles. Então, muito notável aqui a vida de Mateus, o seu chamado e a sua aceitação de não ter dúvidas, né? Então, o Senhor foi ali, escolheu ele, podemos dizer assim, sabia quem era Mateus, né? O Senhor sabia quem era Mateus. Quando chamou, sabia, esse aqui vai ser importante para o ministério. É importante nós sabermos que os discípulos, né, os 12 chamados, e Mateus ele era um deles, nesse primeiro momento eles fizeram o papel de discípulos, né? Eles foram ali aprender. Nós não vemos eles exercerem ali o apostolado no período que eles estavam com Jesus. Foi mais um período de ensino, né, de aprendizado, né? Depois que Jesus morreu, que nós vemos que cada um exerceu com muita propriedade, né, deu continuidade. O Senhor disse, né, ide, pregai a todas as nações, né? E esse Mateus aqui, isso não está na Bíblia, mas está na história, né? Ele, após a morte de Jesus, né, nós vemos que só ali no começo do livro de Atos que cita Mateus junto ali com os 11, quando o Senhor reúne os 11 e passa justamente a missão deles, Mateus estava ali. Depois a Bíblia já não fala mais de Mateus, mas a história
mostra, né, tem vestígios que ele teve lá pelo lado da Pérsia, mas o lado mais assim, que mais evidenciou Mateus foi o sul do Egito, na região da Etiópia, ali, o norte da África, e vemos que a morte dele, né, se deu, tudo indica que se deu nessa região da Etiópia, ali no norte da África, por martírio. Então, um homem que foi chamado e perseverou até o fim, mesmo, né, não recusou o martírio, né, por ser um homem fiel. Então é esse Mateus que nós vamos falar aqui hoje, sentado na sua coletoria, ali na alfândega, e o Senhor passou por ali e diz aqui, né? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Coisa maravilhosa. Professor Vinícius. Amém. Bom, nós estamos observando um cenário de um domínio que muitos conhecem, o Império Romano. Tá? Portanto, quando nós ouvimos dizer que Mateus ele exercia um cargo, a espécie de um funcionário público, é porque o coletor dos impostos era um cargo que era delegado pelo Império Romano. Vamos até aproveitar aqui e trazer uma figura que vai nos dar uma ideia dessa extensão territorial e o porquê, a justificativa de uma coletoria, né? Então, o Império Romano, ele chega por volta de 6 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos pensar como governar uma extensão territorial tão grande como essa. Então, temos um mapa aqui que nós vamos olhar, e o mapa ele nos mostra essa extensão territorial e alguns sistemas que o Império Romano implementava para que esse governo fosse mantido. Então, por exemplo, instituir os tetrarcas era uma forma de governar, né, povos, etnias diferentes. Os generais romanos, né, que faziam as suas incursões, conquistas, e para um sistema tributário, para um recolhimento tributário de cada uma dessas regiões, eram instituídas as coletorias, eram alfândegas. Então, dentro de toda a imensidão desse Império Romano, né, existia uma coletoria ali em Cafarnaum. E ali está Mateus, né, exercendo o seu cargo. Então, é importante nós dizermos que aqueles que exerciam esse cargo eram os conhecidos como publicanos. Então, nós vamos encontrar essa palavra folheando, né, as páginas dos evangelhos do Novo Testamento. Então, o Mateus era um publicano. Ele exercia o seu cargo ali em Cafarnaum, na Galileia. Em que local geográfico isso acontecia? Bom, na Via Maris, uma via internacional, vamos colocar assim, porque através dessa via, a ligação de um território no Egito, aqui ao sul, ia até as regiões da Síria, né? Então, na região nordeste de Israel, ou seja, ela cortava vários territórios, nações. Ou seja, Mateus era uma pessoa que estava acostumada a lidar com diversas nações, diversas etnias, lidar com o fluxo de animais, transporte de cargas, embarcações que passavam, pessoas que transitavam por essa via. E lá, nessa coletoria, digamos assim, esse cargo ele poderia ser comprado de uma forma antecipada. Então, a pessoa queria ser um publicano, né, queria ser um coletor de impostos. Ela poderia adquirir esse direito comprando por esse cargo e pagar, né, à medida que o recolhimento fosse feito, mas também poderia ser diretamente delegado pelo Império Romano. Porém,
Uma parte da arrecadação era o que estava acordado com o Império Romano, mas ainda era prática, né, dos coletores de impostos arrecadar acima do que estava acordado com o Império, para prover o seu sustento. Então, por isso, esse grupo de publicanos, ele era tão Era mal visto, rejeitado, né? era tão mal visto. Então, a gente vai ver, nesse momento aqui, como pode comer Jesus com pecadores, com publicanos, porque era um grupo realmente rejeitado. Mas nós vemos o quanto o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo e ele abriu a porta da graça para alguém rejeitado. Tem um detalhe aqui, professor Vinícius, que e pastor Eduardo, Zaqueu, que também era um publicano. Exato. Quando o Senhor disse para entrar na tua casa, ele já veio ali, se eu defraudei alguém, restituo já 4 foi vezes. confessando, né? Mateus não fez isso, porque provavelmente Mateus ele era um publicano, mas um publicano correto, né? Não explorava, né? Porque para o Senhor escolhê-lo, ele tinha algumas qualidades que o Senhor viu, né? Então Mateus, a Bíblia só diz que ele seguiu, mas ele não disse, olha, defraudei alguém, fiz alguma coisa errada, não. Ele se levantou e seguiu Jesus. Mas eu queria aproveitar aqui, né, e falar desse mapa aqui. Como nós falamos de geografia, isso aqui, essa parte vermelha aqui, ele era o Império Romano da época. E todo esse Império Romano, historicamente, se sabe que ele era todo ligado por estradas, por vias muito fortes. Por exemplo, a Via Maris, que vinha daqui, passava por Damasco, vinha até a Mesopotâmia. A Via Ignácia, né, que vinha daqui, ó, ela vinha até aqui. Aí aqui pegava a Via Ápia, e até dentro de Roma. E se a gente vê a qualidade, por exemplo, um pedaço da Via Ápia, eu vi com meus olhos lá, até filmei. É um negócio muito bem feito, uma coisa extensa, e está lá até hoje. Assim, uma coisa muito bem feita. Então, as estradas do Império Romano era de excelente qualidade, e com isso haviam as ligações. E aqui nessa coletoria, né, que Mateus trabalhava, né, tudo indica que era, nós vamos ver ali numa outra imagem depois, que vinha a Via Maris, passava por essa coletoria dele, um local ali fixado, tipo um escritório, né, que nós vamos ver aqui na figura, e vinha para a Mesopotâmia. Aqui tinha o Mar da Galileia, que tinha uns pescados, né, famosa pelos seus pescados, então que distribuía para o império todo, né? Mas aqui tem uma coisa também muito interessante. O Vale do Jezreel, lá onde morava o Nabote, essa região é uma região muito fértil até hoje. Por quê? Deságua aqui o Monte Hermon, enche o Mar da Galileia, e no transbordar aqui do Rio Jordão, aquela região com o calcário que vem, é uma terra muito fértil. Então, ali até hoje é um lugar de grandes produções, e era na época. Então, aqui não era só peixe, né? Nós vemos aqui cereais, todo tipo de cereais, frutas. Era um local de muita abundância, essa parte próxima ao Mar da Galileia. Então, o pessoal vinha de barco, né, para jogar peixe, às vezes passava de um lado para o outro com cereais, e aí, para distribuir no Império, né, teria que passar pela alfândega e pagar o seu imposto. Nós ainda vamos falar mais sobre isso, a respeito do imposto, mas só uma colocação nesse sentido aí. Podemos até chamar, já, pastor, a próxima figura, porque ela vai nos situar historicamente como que era um possível ambiente em que Mateus trabalhava. Então, ele não poderia ser uma pessoa desorganizada. Né, pastor Eduardo? Não. Acho que a primeira coisa... Por quê? Porque ele tinha a atribuição de fazer a conversão monetária. Ou seja, viajantes passavam, levavam pescados do Mar da Galileia. Ou seja, havia uma troca de moedas, as moedas que eram usadas, né, moedas judaicas,
com moedas romanas, com moedas gregas. Então era necessário ter isso tabulado, né? O quanto de moeda judaica equivale à moeda romana, à moeda grega, as moedas, né, da ocasião. Além disso, para que aquele tráfego acontecesse de embarcações, tráfico de animais, tráfego de pessoas, né? Especialmente, além, é claro, de balanças, né? Para que pudessem ser pesados. Então, entre pesos e medidas, era necessário ser uma pessoa altamente conhecedora, não é, dessas conversões, como é uma alfândega, não é? É claro, nas proporções da época, mas conversão de moedas, equivalência, não é? Entre essas moedas, entre mercadorias e, obviamente, acabava sendo um ponto de parada. Por isso que a existência, a observação de ver pessoas de diferentes nações era muito comum aqui em Cafarnaum, não é? Então esse é um aspecto importante, histórico, porque mergulhando talvez no ambiente em que Mateus estava, se aproximou o Senhor Jesus e fez esse chamado. Só um detalhe sobre a Via Ápia que eu vi lá, é exatamente essas pedras aqui mesmo. Sim. Né? Até elas têm o meio-fio ali organizado, são ruas organizadas, tem drenagem, né? E tem várias camadas, né? Nós já falamos aqui num programa bem anterior sobre isso, e a coletoria aqui, ou seja, a alfândega, ela servia para quem vinha, por exemplo, lá do norte da Mesopotâmia, Damasco, tinha que passar aqui e pagar o pedágio, né? Como hoje tem aí nas vias do Brasil, aí, pagar o seu pedágio por usar a via Maris, né? E quem vinha lá do Egito, do sul, também passava por aqui, tinha que pagar o seu pedágio. E aqui na coletoria, também tinha outros impostos, tipo... Tinha um imposto que era um imposto anual, né, que era 1 denário, né, de 1 ou 2 denários, não era mais de 2 denários. Né, o 2 denários era o imposto do templo, que é um outro imposto lá da oferta do templo. Mas o imposto do império, né, quando tem aquela passagem famosa, que quando vem aquela alegação se Jesus pagava imposto ou não, e o Senhor diz assim, e a questão do imposto, você diz assim, vem cá, pega a moeda aí. Quem que está na moeda? Quem é a face que está na moeda? Né? E se nós formos ver o denário da época, era o Tibério César. Então está ali a face do Tibério César. A gente tem uma moeda dessa, ele já mostrou aqui, e está ali a face desse, que face é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E ali, então, ali tem um detalhe, ele mostra qual era a moeda do imposto, né? O Senhor diz assim, me dá a moeda do imposto. Então, era o denário, porque o denário está ali, ó, era uma moeda romana. A dracma, que era aceita também, a dracma e outras moedas gregas, que eram aceitas no Império Romano, mas o denário marcava mais porque ela era romana, tinha a cara do César, né? Então o imposto do império era do César. Então quem quisesse pagar o seu imposto anual, né, que seria o imposto de renda pessoa física, né, ele teria que podia ir no Mateus e pagar. Estou aqui pagando o meu imposto, pegava o carimbozinho ali. Isso. E pagava o seu imposto também. O chamado de Mateus foi uma coisa extraordinária no ministério do Senhor Jesus. É evidente que certamente nós vamos falar um pouco mais sobre Mateus, mas o chamado dele representou, talvez assim, um marco entre os discípulos. E por quê? Porque se havia entre os discípulos um publicano, qualquer pessoa poderia ir a Jesus, porque os publicanos, eles faziam parte, como foi muito bem dito pelo Vinícius, de um grupo de rejeitados entre os judeus, não é? E ele era comparável aos ladrões, aos assassinos, aos saqueadores, não é? Tal era a rejeição que os judeus tinham por essa categoria
de profissionais, porque eles o viam como sendo alguém que trabalhava pelo conquistador, né, que eles tanto rejeitavam. Né? O judeu sempre teve esse espírito libertino de não se deixar controlar por ninguém, né? E eles, então, rejeitavam os publicanos. Ora, se há publicanos entre os discípulos de Jesus, qualquer pessoa poderia ir. E tanto é que o chamado de Mateus é o chamado que encontra maior riquezas de detalhes na palavra. Né? Então, mostra o momento em que ele foi chamado, mostra que ele se levantou, né? E a Bíblia diz assim, e levantando-se o seguiu, ou seja, não há sombra de hesitação na atitude de Mateus no momento em que o Senhor o chamou, né? De um lugar onde jamais ele voltou. Então, nós podemos ver Mateus como o novo Moisés. E por quê? Porque quando Moisés ele compareceu diante de Faraó, e Faraó diz assim, olha, se você novamente voltar aqui, né, eu vou matá-lo. Né? E Moisés diz assim, disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Não é? Então ali quando ele se levanta da coletoria, né, ele nunca mais há registro de que ele tenha voltado novamente àquele lugar. Abriu mão da carreira. Ele abriu mão da sua vida passada. E é interessante como mostra a transformação que se operou na vida de Mateus, que a descrição seguinte do seu chamado é Jesus dentro da sua casa. Né? E ele descreve de maneira sucinta, de maneira humilde, né? E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, observa, o detalhe seguinte que se descreve ao chamado de Mateus é Jesus na casa de Mateus. E a palavra muitos aqui mostra que não foi uma refeição qualquer. É uma refeição com muitas pessoas. Né? Foi um banquete. A recepção. Né? Um banquete. E o banquete é Jesus à mesa. Amém. Né? É Jesus à mesa. Eu gostaria só de, antes de passar novamente aqui para o Vinícius, que eu sei que ele está ansioso para fazer alguma complementação aqui, a participação de Mateus no Evangelho é uma participação assim, muito interessante. Apenas a título de curiosidade, não há registrado na Bíblia uma só palavra que Mateus tenha dito, que Mateus tenha pronunciado. Né? Nós vemos a fala de muitos outros discípulos, mas não há nenhuma fala de Mateus na Bíblia. No entanto, o evangelho que ele escreveu, o livro que ele escreveu, é o livro que abre a porta do reino dos céus para os discípulos. É o evangelho que apresenta a chegada do reino de Deus ao mundo através de Jesus. E a ponte que liga o Antigo com o Novo Testamento. E como que ele constrói a ponte? Através do cumprimento das profecias, através da descrição da genealogia do Senhor Jesus. Ele mostra o Senhor Jesus como o legítimo rei de Israel. E em Mateus nós temos o único registro, a única genealogia que comprova que Jesus é o legítimo rei de Israel. Com a destruição do templo de Jerusalém, onde estavam guardados lá os registros das famílias judaicas, né? Com a destruição do templo no ano 70, nenhum rei mais tem a sua ascendência assegurada, registrada, porque tudo foi perdido, tudo foi queimado. Mas Jesus não.
Jesus, a sua legítima a origem está aqui registrada no Evangelho de Mateus, quando ele lista a sua genealogia. Então, é algo extraordinário, né, falarmos sobre Mateus, né, e mostrando a riqueza de detalhes que ele nos traz através do seu livro. Acho interessante, pastor Eduardo, que o nome Mateus, ele é citado pelo próprio evangelista Mateus enquanto escreve o seu evangelho. Sim. Mas ele era conhecido como outro nome. E quem vai dizer esse outro nome são Marcos e Lucas. Portanto, ele era conhecido como Levi. Mas o próprio Mateus, ele, a partir do encontro com Jesus, ele fez questão de ser conhecido como um novo nome. O que nos faz até, né, ressaltar o quanto aquele que tem um encontro com Jesus quer ser reconhecido como uma nova identidade. E como Mateus. Ele diz assim, por que Mateus? O nome Mateus significa dom de Deus, quer dizer, é graça. Ou seja, ele sabia que se fosse por mérito dentro da comunidade judaica, não seria eleito para ser um apóstolo, mas pela graça, né? Ele foi chamado por Jesus e integra o colégio apostólico. O que se depreende, o que se percebe é que o nome real dele seria Levi. Exato. Né? Inclusive, eles falam Levi, filho de Alfeu. Né? No entanto, ele refere-se a si mesmo como Mateus. Né? Então, a referência que temos de Mateus, porque era o que se percebe em toda a sua... em todo o registro do livro, o quão humilde ele era para não colocar a sua posição acima de qualquer coisa que não fosse o nome do Senhor Jesus. Né? Então, ele descreve com simplicidade a si mesmo e se apresenta como Mateus, como aquele que recebeu de Deus o dom de ser discípulo do Senhor, né? E apóstolo do Senhor, não é? E o Senhor, né, olhando essa figura aqui, né, que não é exatamente a figura, mas mostra que a coletoria, ele era um lugar organizado ali, um escritório, né? E nós vemos que Mateus, ele era um homem organizado, porque ele escreveu um evangelho muito organizado. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus a descrição ali das parábolas, em Mateus 13, Mateus 24, com aquelas profecias maravilhosas, a parábola da figueira. Então, ou seja, não foi por acaso que o Senhor chamou ele. Esse homem, ele é um homem preparado para falar do Evangelho, né, contar uma história. E foi esse Mateus que o Senhor chamou e seguiu Jesus. E olha só que interessante, para nós encerrarmos, o nosso tempo já está avançado. Mateus, nós no mês de julho, tivemos a oração e o convite aos colegas de trabalho, né? E nós vemos que Mateus aqui, ele convida os seus colegas, né? Esse texto que o pastor Eduardo falou aqui, diz que ele assim, ó, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, ou seja, colegas de trabalho. Isso. Provavelmente eles faziam escalas, né? Ou vários em algumas postos, né? Em alguns outros postos, né? Mas os amigos vieram estar na sua casa. Provavelmente ele falou, olha, eu conheci Jesus e vai estar na minha casa. E era uma pessoa de muito bom relacionamento. Exato. Convidou os colegas de trabalho. E eles foram. E eles foram. E sentaram à mesa com Jesus. Daí já veio umas oposições ali, né? Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores, né? Já veio aquela contestação ali. Mas Mateus, então vemos esse homem notável, chamado por Jesus, segue-me, imediatamente o seguiu. Vamos ficar por aqui, já está bem avançado o nosso tempo, mas muita alegria aqui em falar de Mateus, esse servo de valor, né, valoroso, que está aqui na palavra do Senhor, um discípulo
apóstolo que iniciou por um chamado e não abandonou a carreira, guardou a fé, né, dentre tantos outros apóstolos que assim fizeram também. Amém? Paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos que assistem. A paz do Senhor a todos. Das riquezas do reino